Quem vai estar aqui conosco, gente, é o Christian Arapiun. Ele é um jovem indígena do povo Arapiun, comunicador popular, estudante de cinema e audiovisual da Universidade Federal do Pará, criador e apresentador do podcast Aldeia Urbana. E o Taigon Arapiun, que é comunicador indígena do povo Arapiun, do Baixo Tapajós. Ele é apresentador do podcast Aldeia Urbana, fundador do coletivo de jovens indígenas, ex-coordenador de comunicação do CITA, Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns. Atualmente, ele cursa cinema na UFPA, na Federal do Pará também, em que ele, a partir, né, da sua formação, ele busca novas formas de narrar as realidades e ancestralidades indígenas através da imagem e da palavra. Já vieram aqui em outubro, agradeço fortemente por atenderem o meu convite e virem aqui para a gente trocar ideia da COP30, o Christian e Taigon Arapiun. Boa noite para vocês. Mais uma vez eu lhes agradeço fortemente nessa sexta-feira, rapidamente aqui a gente poder, nos próximos 40, 50 minutos, poder trocar uma ideia e conversar sobre a COP30. Taigon, acho que ele precisou se ausentar, deixa ele voltar aqui, eu coloco ele na tela. Taigon. Já estamos por aqui. Valeu, meus camaradas, obrigada mais uma vez de virem aqui, vamos conversar. Boa noite para vocês. Boa noite aí, novamente, né? Obrigado pelo convite, pelo retorno. É sempre um prazer bater um papo, né, com os camaradas aí, com a classe trabalhadora, numa sexta-feira, depois da COP, né? A gente tá nessa correria da COP, a COP tá acabando agora, acabou praticamente pra gente. Taigon já voltou para Santarém e estamos por aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu queria começar então pedindo para vocês fazerem uma avaliação assim geral mesmo desses dias todos que vocês acompanharam a COP, né? A partir dos desfechos, inclusive, né, do que a gente vem acompanhando. A COP ela termina, me parece, um tanto, do ponto de vista até oficial, né, um pouco até triste, digamos, até do ponto de vista oficial mesmo, porque ela começa num estado de espírito meio que festivo, né, a partir de uma cobertura da grande imprensa, até a forma como o governo federal e o próprio governo estadual foi se colocando, parecia uma grande festa, e aí culmina com esse desfecho, com esse alerta muito importante e justo dos cientistas, a partir desse relatório, enfim, desse texto aí final, em que não há a menção de combustíveis fósseis, né, no texto, e eles levantando justamente essa questão de que no mínimo, e também não mencionam nem combustíveis fósseis e nem desmatamento, e que eles tratam isso como uma espécie de traição, né, e não ter ali no mapa do caminho, pelo menos, né, no documento oficial da COP, algo que possa direcionar para que se extingua de vez essa forma de se criar energia, né, que é através do combustível fóssil, e esse entendimento sobre desmatamento que, né, já está mais do que na hora de que não há absolutamente nenhuma forma de tentar relativizar esse tipo de prática criminosa. Então, me parece que a COP ela termina um pouco triste nesse sentido, melancólica, sabe? Um pouco nesse lugar. Então, sei, queria ouvi-los, assim, a partir do que vocês vivenciaram e como é que vocês estão observando com o término da conferência. Boa noite, né? Sou Tagarapium, como ela já apresentou, comunicador indígena também, cineasta indígena. Eu só queria dar uma ressaltada no que você estava falando, né, antes de nós entrar, que é algo que é muito importante. Eu, enquanto cineasta, vejo muito isso ainda no mundo do cinema, né? Quando você pega uma situação de abuso, né, e bota num filme, bota numa série, bota no visual e no áudio, quem se destaca de novo é o agressor, né? Toda vez o agressor é quem se destaca, né? Então a gente, não só enquanto mulheres, mas eu acho que enquanto classe também, né? Se você for ver por classe, geralmente é sempre assim, né? Então, assim, é muito interessante que a gente assista filme, não só porque é um filme legal, não só porque conta uma história,
não só porque tu acha massa, né? Mas assim, o conteúdo, né? Eu sou um cara que eu sou muito crítico, né, do cinema. O Christian que tá aqui sabe disso, a gente conversa muito, a gente estuda junto, né? Então eu sou um que critico muito o cinema assim brasileiro, o cinema mundial também. Então, você ter trago isso aqui, né? Eu estava acompanhando aqui, assistindo a de bastidores, então eu queria só ressaltar isso também aqui, né? O quanto é importante a gente trazer, sim, é, essas situações nesses espaços aqui, como o Faro Brasil, né? Que você colocou aqui nesse espaço, né? Porque são coisas muito sérias que não são faladas, e quando são faladas são dessa maneira, né? De uma maneira que não contempla a pessoa que é abusada, né? A pessoa que é abusada continua sendo abusada e ninguém olha, né? Ninguém fala nada e todo mundo acha que é bacana porque é um filme, porque é uma série, porque é algo do tipo, né? Principalmente, por exemplo, a Psica, né? Eu tiro pela Psica, que foi uma série que foi gravada em Belém, né? Para retratar uma história, e ainda assim trouxeram pessoas de fora, por exemplo, para fazer algo dentro do Pará, onde as pessoas que vivem realmente sabem contar a história, não foram protagonistas, né? E nós, enquanto cineasta indígena, estamos aqui para falar assim desse protagonismo de qualquer pessoa, seja protagonismo indígena, negro, LGBT, a gente está aqui falando de protagonismo, né? Então é muito importante que a gente que gosta de cinema, gosta de assistir filme, seja Netflix, seja qualquer coisa, assistam, mas saibam interpretar, né? Porque esse lance de cinema, levar uma história para contar no cinema e audiovisual, ele é muito sério, ele é muito além de áudio e visual, né? Ele é interpretação. Voltando aqui para a COP agora, né? A COP que já acabou aí. A gente estava na COP, fizemos nossas incidências, né? Eu já não estou mais em Belém, vim para Santarém, tinha uma agenda que seria no território que foi cancelada, então eu estou aqui por Santarém, muito provavelmente vou ter outras atividades por aqui, como reuniões internas, antes de voltar para Belém para começar as aulas de novo. Daí a gente sabe que a COP ela é um grande campo de negociação, né? A gente sabe que os povos indígenas não são contemplados. Eles colocaram ali 10 terras indígenas demarcadas, né? Que é o marco. Eu fico muito feliz. Mas a gente tinha 29 terras indígenas prontas para canetar, para ser demarcada. Por que nós 29? Por que só 10? Né? E por aí a gente tira. Só que na nossa etnorregião tem 4 terras indígenas para ser demarcada fisicamente, né? Por que não as 29 em terras indígenas? Só 10? Só para gringo ver, só para branco ver de fora, né? Então a revolta aqui ela continua muito grande. Quando a gente pega e faz um ato na Blue Zone como aquele, não é porque a gente está fazendo baderna, não. Aquilo ali é reflexo do que eles têm feito com a gente que está no território. Isso é reflexo do espaço que eles não dão para nós dentro das negociações. Quando eles pegam e falam que abre a Blue Zone para ter mais espaço, que é a Green Zone, para dizer que é uma cópia do povo, muito pelo contrário, porque você chega na Blue Zone ali você não tem um acesso, né? Quantas lideranças nossas não foram barradas ali para não entrar, lideranças que precisam ser ouvidas, crianças, mulheres, o povo Munduruku que ocupou a frente da Green Zone lá, né? Então, assim, todo mundo tem que ser ouvido. A consulta, ela é livre, ela é prévia, ela é informada, né? O decreto 2600 da privatização do Três Rios, eles não quiseram discutir, nem quiseram revogar em momento algum. Todo o tempo eles né, criaram uma artimanha ali para dobrar isso e tirar da gente, né, para tirar o nosso foco. Mas os povos indígenas do Baixo Tapajós vão bater o martelo e vamos derrubar esse decreto, vamos revogar, né? O ministro ele colocou lá na plenária da cúpula dos povos que a escuta ia ser feita. Como é que uma escuta ela vai ser feita se a consulta ela é prévia, ela é antes? É antes de qualquer projeto que entre no território, a consulta ela é prévia, ela é livre, ela é informada. Então, primeiro, para fazer uma escuta, tem que ter, sim, a consulta. Tem que ouvir as crianças, tem que ouvir as mulheres, tem que ouvir a floresta, porque é lá que nós estamos. É debaixo dessas árvores que nós estamos, na beira desses rios, né? Sempre uso o exemplo de uma liderança, também é que ele fala, né? Que a gente quer passar mensagem para o governo federal e estadual, que eles cuidem, sim, das frentes da cidade, mas que ele cuide também dos quintais, porque é lá que nós está. É nós que cuida desse crédito de carbono que eles estão negociando, por exemplo, né? É nós que cuida do território para que a mudança climática não vire um colapso, por exemplo, né? Então, assim, isso é muito sério. A COP vem aqui no Brasil, né? A gente sabe que a COP foi uma oportunidade que a gente teve de mostrar para o mundo o que os povos indígenas no Brasil passam, né? Os povos indígenas no Brasil não são uma lenda, porque muitos por aí, outros países acham que no Brasil não existe indígena. Muito pelo contrário. Dentro do Brasil existe para mais de 390 povos, mais de 290 línguas dentro do Brasil, né? Então eles querem apagar a gente, querem dizimar a gente está aqui para dizer que não, que nós vamos continuar resistindo para existir,
Nossa história não começou em 1500, né? Santarém, aqui onde eu estou agora, Santarém, pelos estudos, Santarém é a cidade mais antiga da Amazônia. Santarém foi a primeira aldeia da Amazônia, mais ou menos. No início, Santarém tinha mais ou menos uma população de 10 mil povos indígenas, né? Então, assim, para vocês verem como que é complexo, né? Uma COP vir para o Brasil, não ouvir o povo que realmente sofre, o povo da ponta, né? E eu não estou falando só de povos indígenas, eu estou falando das comunidades ribeirinhas, eu estou falando das periferias, né? Que sofrem, principalmente Belém, que é uma cidade que tem o esgoto a céu aberto. E esses esgotos, eles estão ali nas periferias, né? A gente tá falando de negociação, mas durante a COP30 mataram um parente nosso, sangue frio, lá no Mato Grosso do Sul, parente Guarani Kaiowá, e ninguém fez nada praticamente, né? Durante a COP30, na Vila da Barca, quando reformaram a doca e o esgoto da doca vai para a Vila da Barca, que é muito antiga em Belém, né? Caiu uma casa e ninguém tava falando nada. Caiu uma casa. As casas lá na Vila da Barca, em Belém, são de palafita. Caiu e ninguém falou nada. Isso é muito sério, né? Então, quando a gente pega e faz um ato na Blue Zone daquele tamanho, naquele tumulto, estão achando que a gente é baderneiro, estão achando que a gente é tudo isso, faz, né? Uma série de coisas. Mas não, isso é reflexo do que eles têm feito com nós no território, né? Então, assim, essa COP pra gente foi um momento muito importante, né, para a gente incidir. O nosso conselho denunciou o presidente Lula diretamente na ONU, né, porque ele ali não está respeitando a Convenção 69, não está respeitando o decreto que ele assinou. Ele mesmo assinou, se eu não me engano, foi 2004 ou foi 2003, né, da consulta livre prévia informando que ele mesmo não está respeitando. Então, o nosso conselho denunciou diretamente o Lula para a ONU no dia 18, né, porque nós, povos indígenas, também precisamos ser ouvidos, mas não só nós, como todas as outras comunidades que também vão ser atingidas, por exemplo, pelo decreto 12.600. Christian, se quiser complementar, por favor. Então, vejo que Tago já abrangeu bem, né, em resumo, tudo o que aconteceu aqui pela COP, mais especificamente olhando do nosso ponto de vista, como dois comunicadores indígenas que têm um conselho formado, né, que são de uma região que tem um conselho formado, como é o nosso caso, nós somos da região do Baixo Tapajós, e lá nós temos o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, que é como já expliquei aqui no canal, inclusive, né? E aí, olhando do nosso ponto de vista, a gente chega para a COP, junto com nossos parentes, junto com a nossa delegação, e a gente já não esperava que iria acontecer tanta coisa ao nosso favor, né? A gente já sabia que nós não íamos ter acesso à Blue Zone, sabíamos que não ia ser chamado para nenhuma conversa importante que, de fato, decidisse alguma coisa. Sabíamos que se a gente ficasse ali no espaço da aldeia COP, só ia servir assim, né? Falando bem metaforicamente, só ia servir assim como um zoológico, né? Para gringo ir vir de fora e ver os povos indígenas, né? Que eles tanto usam a imagem, mas deixaram os povos indígenas lá na estrutura da aldeia COP, que com uma chuva forte, assim como todo o resto da estrutura da COP, alagava, né? Enchia de água. Então, começou assim, uma liderança do nosso povo, do povo Arapiuns. No primeiro dia de COP, já enquadrou o governador do estado do Pará, o Helder Barbalho, né? Inclusive, ele estava exatamente na hora que ele estava em um espaço ali da COP, assinando mais um contrato com o minerador. Não me lembro exatamente o nome da mineradora agora, mas essa liderança estava passando, a Auricéia Arapiuns, né? Foi um vídeo que viralizou, inclusive, bastante. Ela estava passando bem na hora. Oi? Sim, não, eu vi esse vídeo, ficou bastante conhecido, realmente. Foi a Hidro, né? Era com a Hidro. Com a Hidro, justamente. E assim, o vídeo ficou um take perfeito, né? O microfone, o som, afirmando que ia acontecer a assinatura naquela hora, e naquela hora a Auricélia estava lá, né? A Auricélia, inclusive, que participou do podcast agora, que foi gravado com o Chavoso da USP. Inclusive, aí, um salve aí pro meu irmão, que estava aqui em Belém agora, já estamos com saudade, viu? Volte aí pro norte, não demore. E aí... Ele passou aqui, inclusive, deixou um recado. Eu tava vendo ainda agora mais cedo, tava acompanhando, tá? Foi uma troca máxima, mas a gente pode falar disso mais lá na frente, né? Só para resumir aqui, não perder Sim, claro. a meada.
Aí teve essa ação logo, né? A primeira ação do movimento indígena foi essa, com esse quadro aí que ela deu cobrando o Helder Barbalho, né? Falando que o Helder Barbalho é uma farsa, como realmente ele é, né? Que a gente sabe que o que ele mostra para o mundo não é realmente a face dele. E aí o nosso povo chegou e tudo mais, e teve uma marcha, né? Uma marcha sobre a saúde ambiental, sobre, né, saúde do nosso próprio corpo. E nessa marcha nós éramos os únicos povos indígenas que estavam ali. O resto era movimentos sociais sem ser do movimento indígena. E aí a gente estava achando uma marcha meio parada, levando em conta que era uma das primeiras marchas, né, que ia acontecer na COP. E, poxa, o movimento indígena do Baixo Tapajós é conhecido historicamente por ir na frente, por atuar, por fazer incidência, né, por responder de uma forma mais aguda. Então, assim, como por exemplo a gente fez na SEDUC em janeiro, né, que a gente chegou lá botando o portão para baixo porque não queriam ouvir a gente. E da mesma forma foi feita agora na COP. Tudo isso, o Tago já falou, né, não é ato de vandalismo, né, uma porta daquela que foi quebrada não custa nem 0,1% do que a COP gastou aí para fazer uma estrutura meia boca, inclusive, que não aguentou a situação climática de Belém, né? Não é nada para eles. Então, como o Taigo falou, isso não foi violência, foi resposta, né? Tudo que eles fazem com a gente foi uma resposta. E aí essa foi a nossa forma de dar boas-vindas para o mundo, né? E forçar, a partir dali, uma conversa com o governo. Porque, como a Auriçaia falou no podcast, a gente sabe que a COP ela é um evento mundial, né? Mas a gente tem situações aqui no Brasil pendentes com Lula, né? Inclusive. E a gente veio aqui na COP para tentar resolver isso. E nossos meios foi chamar a atenção do mundo de alguma forma para nossa pauta, que é uma pauta importantíssima, que é o Decreto 12.600, que o Taigo já mencionou, e deu certo. A gente conseguiu uma reunião com representantes do governo, na balsa que alguns dos nossos parentes estavam. E foi meio que uma reunião frustrante, porque a gente não obteve a resposta que a gente queria. Inclusive, tivemos umas respostas meio, assim, parece que afrontosas contra o movimento. Que o presidente não sabe exatamente do que se trata esse decreto. Como assim? Tá lá a assinatura dele, né? O presidente está assinando as coisas Como agora é que ele assina? Como é que ele assinou né? uma coisa que ele não sabe que ele está assinando? E aí foi aquela que me disse que ia ser uma difícil reunir com o governo e tudo mais. E somado a isso, a gente teve mais uma frustração também de ver o nosso movimento indígena nacional, como até o Chavoso falou isso, se politicar, alguma coisa assim, entrar no meio da política, saca? Por exemplo, o Ministério dos Povos Indígenas, né? Já que a gente tem um lugar agora que represente nossa fala, tem uma pessoa que represente nossa fala, aí parece que o movimento indígena não pode mais fazer nada. Com a situação atual que está o Brasil, parece que moldou o movimento indígena, o movimento social, a partir do interesse do presidente, né? Então, amansou os movimentos sociais na COP. Creio que se fosse, por exemplo, uma COP com o Bolsonaro, o movimento social ia se erguer mais, né? Ia bater muito mais de frente. Então, a volta do Lula esfria um pouco o movimento social, e isso é um fato, querendo ou não, infelizmente, né? Então, a visão da COP foi essa, sobre as negociações lá dentro, como a gente já falou, olhando da nossa visão. Eu não tive acesso à Blue Zone, né? E todas as informações que a gente teve foi da mídia tradicional, né? Sabemos que não avançou em nada, praticamente, assim, nada. Mas acompanhando daqui, vamos lá, teve uma resposta da chuva dos encantados, né? Alagou tudo, assim, foi um caos. Faltou energia no dia que eu fui lá. No único dia que eu fui na Green Zone, faltou energia assim, um tempão. Um calor da desgraça lá dentro. E aí, ontem, eu tô inclusive numa casa que tá na frente da Green Zone, assim. Ontem pegou fogo, né? A galera querendo usar aí o Curupira como mascote, o Curupira mostrou aí o que realmente ele é, né? Para dar um tchau. Então, o movimento indígena, junto com os encantados, na Força dos Encantados, deu boas-vindas, e o Curupira deu esse tchau para a COP. Então, resumindo bem, foi por aí. Eu queria pegar um gancho, inclusive, nesse seu comentário, tá aqui. Peguei até o vídeo da página de vocês lá do Aldeia Urbana, que é um trechinho do incêndio. Ontem a gente falou bastante aqui sobre essa questão do incêndio, né? Isso aconteceu na quarta-feira, né? O incêndio, é isso?
A quarta, né? E aí, tem uma retórica que eu fui acompanhando ao longo desses dias de COP, a respeito, inclusive, eu vi mais de uma pessoa comentar que esse incêndio poderia ter sido, inclusive, provocado de maneira intencional, numa tentativa de macular a imagem, né, da COP, de manchar a imagem, enfim. E acho que um pouco disso que você trouxe, Christian, sobre a questão da infraestrutura, até uma questão até anterior à COP, sobre a capital, né, do Pará, Belém, sediar a COP, que teve também críticas em relação a isso, que na minha avaliação também revela um caráter xenofóbico e discriminatório, né, em relação ao norte do Brasil. Assim, as várias situações que foram acontecendo, muitas dessas que você citou, do ponto de vista natural, porque eu também acredito aos encantados, essas manifestações todas, e a própria manifestação, né, de vocês, dos indígenas, dos mundurucus, falando do decreto de privatização dos rios, dos arapiuns, que aconteceu lá, quando inclusive conseguiu-se uma reunião com o governo, e que foi, na verdade, com as ministras, né, do meio ambiente e dos povos indígenas, a Marina Silva e a Sônia Guajajara, mas muita gente trazendo uma retórica aqui mesmo no programa, quando a gente noticiava e falava desses fatos todos, muita gente tentava dizer que isso tudo manchava a imagem da COP e, por consequência, manchava a imagem do Brasil, né? De uma forma de, me parece, tentar neutralizar a responsabilidade daquilo que se discursava, que é a defesa do meio ambiente. Ao fim e ao cabo, é disso que a gente está tratando. E aí eu queria ouvi-los nesse sentido, né? Porque até por parte de representantes indígenas, de pessoas que estão vinculadas a movimentos sociais, mas muito alinhadas com o governo, dizendo justamente isso: olha, parem de falar mal da COP, porque vocês estão falando mal do Brasil. Parece que vocês não querem que o Brasil dê certo, que as coisas deem certo, que, né? Então, nesse sentido. Então, me parece que é uma forma de tentar enquadrar, inclusive, as narrativas e os discursos todos. E aí eu passo para poder ouvi-los nesse sentido, porque é um sentimento, de alguma forma, dúbio, me parece, porque é evidente que nós queremos o bem do Brasil, o bem do estado do Pará, de Belém, que tudo dê certo, e nós não queremos o desastre, não queremos a tragédia, não queremos, quer dizer, absolutamente nenhuma das coisas que aconteceram desse ponto de vista. Mas, ao mesmo tempo, tem o que está dado, né, sobre a questão toda. Então, me parece que é um sentimento dúbio que fica, e queria muito ouvi-los nesse sentido, até como vocês foram acompanhando, e os diálogos e as discussões de pessoas que se colocavam dessa forma: olha, parem de falar, porque vocês estão atrapalhando, digamos assim, né? Queria muito ouvi-los nesse sentido. Cara, isso é real, né? Porque a gente viu aí quando a gente fez um ato ali na Blue Zone, quando a nossa delegação pega e se responsabiliza por fazer um ato, no outro dia a gente viu simplesmente o nosso próprio movimento indígena botando o rabinho entre as pernas e não falando nada. Isso para nós é o reflexo do governo, né? Quando eu pego e vejo a ministra Sônia Guajajara se posicionar da forma que ela se posicionou, para mim, com todo respeito, a minha ministra é uma vergonha, né? Porque realmente o governo Lula entra e vai falar: não, vamos dar aqui, né, um ministério para eles aqui, que agora vai ter alguém para falar por eles aqui dentro, e aí tudo que vem de problema resolve com o Ministério dos Povos Indígenas, né? Com nós nunca aconteceu assim, tutela já passou há muito tempo, né? Se nós tiver de reivindicar, e se esse decreto não for revogado, muito provavelmente a gente vai fechar BR, vai fechar Rio, vai para Brasília, vai fazer o que for, mas esse decreto não vai passar. Ferrogrão não vai passar, privatização não vai passar, né? Então, assim, a gente, enquanto povo indígena, precisa ser ouvido. A galera fala: ah, mas isso aqui vai manchar a imagem do Brasil. A gente está aqui, muito pelo contrário, a gente está aqui contra tudo essa crise climática que está acontecendo, porque se não for nós, povos indígenas, segurando aqui na ponta, e muita comunidade ribeirinha, quilombola que tem nos territórios, a gente não tinha mais mata na Amazônia, né? A gente já estava aqui só soja, né? Só asfalto, só prédio, né? E nós não quer isso. Nós não quer esse desenvolvimento que não envolve os povos indígenas, que não ouve os povos indígenas, né? Então, a gente viu muitos influenciadores indígenas, a gente viu muitas pessoas do movimento indígena botando o rabinho entre as pernas e não falando nada,
A gente viu parceiros de movimentos sociais botando o rabinho entre as pernas e não fazendo nada. Então, por aí a gente tira quem realmente está pela causa, quem realmente está por recurso, né? Quando eu pego e vejo a minha liderança se posicionar contra o governo e ver uma organização coagir ela porque ajudou nossa delegação diretamente a chegar a Belém para ir para a COP, isso para mim é o suco do fascismo, né? Porque assim, a organização vai lá, fala não, vai te apoiar tanto para chegar na COP, né? Mas a gente vem na sede de incidência, a gente não vem aqui para passar pano para o governo. E quando a gente chega lá, se posiciona, a organização chega assim, ó, não fala porque senão, né, não tem mais recurso. Senão, né? Então, assim, além também dessas situações, é muito importante a gente entender como é que esse financiamento climático estão chegando, né? A gente que tinha um parceiro aí com muitos anos na caminhada apoiando a gente, fazer uma situação dessa para nós é muito sério. Porque como é que a gente vai confiar em organizações que querem apoiar e entrar dentro do nosso território dessa maneira? Né? Se quer aplicar o recurso, mas quando não vai se posicionar contra o governo, porque privatizou o Rio Tapajós, fala, ó, não faz isso, porque senão, né, não vai ter aquele recurso. Então, assim, é muito além, né? A COP é muito além de negociações. É nós também, internamente, dentro do Brasil, ver de que forma essas organizações que financiam o clima, né, a melhoria do clima, estão chegando e financiando as organizações, seja movimento social, seja movimento indígena, seja movimento negro, LGBT, né? De que forma esse financiamento está vindo para chegar na COP para incidir? Né? Porque se a gente vai para a COP com o financiamento da Hidro, por exemplo, se posicionar contra, os caras vão querer apertar. Né? Então, assim, é aquilo que o Christian falou, né? O governo moldou meio que o movimento, assim, né? Depois que o Lula voltou. Meio que esfriou o nosso movimento. Né? E o que o Cris falou, se fosse uma COP, né, quando o Bolsonaro era arriscado em ter COP, porque realmente os caras iam radicalizar, não só nós enquanto povos indígenas, mas outros movimentos também. Mas como é o Lula, né, é a esquerda, que não sei o quê, não aconteceu nada, né? A galera só tá passando pano pro Lula, pro PT, né, e aquilo que a gente discutiu no podcast juntamente com o Chavoso da USP, né, que não é sobre nem esquerda nem direita. Enquanto o povo briga pela esquerda e pela direita, o governo e o sistema te esmaga de cima, né? Então, assim, essas situações foram muito sérias. A gente vê pessoas do meio, influenciadores, movimento, botando o rabinho entre as pernas e meio que soltando a mão mesmo, falando, ó, se responsabiliza aí. Mas eu tenho certeza que na hora que sai esse decreto, não que foi o movimento indígena, foi o movimento social, que foi não sei quem, né? Aí foi todo mundo. Mas na hora do bora ver mesmo, todo mundo bota seu rabinho entre as pernas, some, finge que não viu nada. Né? A gente tentou puxar uma campanha da revogação do decreto, né? E a gente não viu praticamente nenhum apoio, foram poucas pessoas que apoiaram, né, a campanha da revogação do decreto, então por aí a gente tira, cara. São 3 rios privatizados dentro do Brasil, privatizados. Se privatizar o Tapajós, cara, a galera não vai pescar, a galera não vai ter subsistência de onde tirar. Né? O rio Tapajós está sendo morto pelo garimpo ilegal lá na ponta, lá no Alto Tapajós. Né? O rio Tapajós está só mercúrio. As comunidades que vivem na beira do rio Tapajós, próprio Terra do Chão, está só mercúrio. Essa galera, esses brancos que vai para o Terra do Chão tomar banho, querer bater foto em Terra do Chão, tá só mercúrio, tá só mercúrio. O garimpo está acabando com o rio Tapajós. Né? Então, quando a gente chega na COP e vê movimentos sociais, o nosso próprio movimento se corrompendo, para nós, é só mais uma forma da gente ver de que forma realmente a gente vai se prevenir, se cuidar para continuar a nossa luta. Né? Bom, e aí eu queria muito ouvi-los também. O Christian até adiantou um pouco, né, que ele não teve acesso ao Blue Zone. Essa forma hierarquizada, né, estratificada do evento, porque tinha lá o Blue Zone, a Zona Green, enfim. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco da estrutura do evento e quem pode acessar o quê, né? A gente ouviu muito ao longo desses dias, a gente que está longe, inclusive, né? Ouviu Blue Zone, Green Zone. Como é que foi isso? Assim, se vocês puderem dar um pouco do panorama mesmo da estrutura do evento. E eu vi, por exemplo, imagens de indígenas que vinham chegando para a COP, muitos que não tinham acesso a um lugar para ficar, não tinham acesso à água, não tinham acesso à comida. Né, que estavam com as famílias todas para poder participar da conferência e estavam ali na manifestação
Munduruku, que fez ali aquele momento que travou a entrada da Blue Zone, você via que junto, né, com a liderança Munduruku, esqueci o nome dela agora, da indígena que fez a fala e depois que fez a reunião com Alessandra. a Alessandra Munduruku, obrigada. A Alessandra Munduruku, ali junto com ela estavam todos os outros parentes e que nenhum deles, depois a gente via imagens, não só Mundurucus, mas outros povos que também não tinham acesso. Então, vocês puderem até trazer um pouco do cenário da COP e quem podia acessar onde, o quê, e o que era tratado dentro de cada lugar. Porque me parece, aí vocês podem aqui explicar, que o Blue Zone, que é a área VIP, né, da COP, é onde estava a grana. Eu vi a Jurema Werneck, inclusive, uma intelectual médica, uma intelectual negra, que disse o seguinte, tá saindo uma manchete, acho que para a Folha, parece que eu estou na Faria Lima da COP, parece uma Faria Lima, né, um lugar de negociações. Então, se vocês puderem descrever um pouco para a gente, né, dentro de... E onde vocês acessaram, como é que foi essa vivência, né, na conferência? Então, como eu falei, a gente teve acesso a poucos espaços. A Green Zone era a linha verde, né? Que todo mundo podia ir. Então, tinha que pegar uma fila enorme, pegar um sol enorme, né? Para entrar e tudo mais. E lá dentro tava rolando. Tava assim, do jeito que tava rolando, tava meio chato. Tava parecendo uma feira do livro, saca? Não tinha debates realmente incisivos para debater sobre a pauta climática. Era uma coisa só rodas de conversas ali, pelo menos da vez que eu fui e tudo mais. Vários setores, várias barracas. E quando a gente foi lá, eu vi muito perigoso isso aqui, se pegar um fogo. Inclusive, quando eu fui lá a primeira vez, eu ainda pensei, puxa, tudo aqui é inflamável, né? E a gente não podia entrar com isqueiro, né? Ninguém podia entrar com isqueiro. Mas mesmo assim, aconteceu o que aconteceu. Tinha a área que era a Blue Zone, que só podia entrar quem tinha passaporte, quem já tinha todo o cadastro, bonitinho. Nós, movimento social, povos indígenas, em sua grande maioria, não tínhamos, né? Então, por isso que a gente achou outras formas de participar da COP. Mas, fora desse espaço, eu acho que os espaços principais eram a Green Zone, a Blue Zone, lá na área do hangar, em Belém também. Mas fora esse espaço, tinha outros espaços paralelos à COP, paralelos ao evento. Né? A gente tinha a Casa Maracá, que foi a casa do mídia indígena durante a COP, até antes também. Tivemos... O nosso evento realmente foi a Cúpula dos Povos, que aconteceu na Universidade Federal do Pará, né? Onde povos indígenas ali, militantes do MST, povos indígenas de outros países, se reuniram para debater sobre tudo que a COP finge debater, né? Então, a gente meio que não deu muito palco, saca? Para essa galera que estava lá dentro, para essa galera que está de terno discutindo, porque a gente sabia que não ia vir nada, a gente não ia ter acesso, né? Inclusive, o povo Munduruku que, né, fechou ali o espaço para adentrar a Blue Zone, foi o mesmo povo que somou com a gente na ocupação da SEDUC, né? Então, assim, acesso totalmente restrito, somente para quem for falar ali de acordo com as ideias e posicionamento do governo, né? A gente não passou nem perto de realmente falar alguma coisa ali em um momento importante, né? O jeito que a gente conseguiu falar foi, como já falei, foi desse jeito aí, né? Então, só para situar mais ou menos foi esse espaço, né? Nós tínhamos vários espaços assim puxados pelos movimentos sociais, casa era sempre assim, casa alguma coisa, casa cuia, casa na cuia, onde a galera se encontrava parada na COP. Mas fora isso, o rolê de Belém, né? Foi até aquilo que o Lula falou, o rolê de Belém na noite reunia muita gente, né? Gente de vários países se reunindo à noite num bar, então a gente foi trocando muita experiência, assim, foi conhecendo pessoas de outros países, pessoas com trabalho incrível, pessoas que lutam pela mesma coisa que a gente, então foi um momento para a gente fazer essas trocas aí, né, dentro dos prédios da COP e fora também. Quer dizer, o extraoficial rendeu, acho que mais frutos, né, do que essa coisa da estrutura
oficial. E manifestações ou situações de xenofobia, discriminação, até por parte dos gringos, assim, vocês viram, presenciaram alguma coisa? Tinha algo nesse sentido? Porque a gente acompanhou o caso desse chanceler alemão, né, que falou o que falou, enfim, e vindo de país colonialista, lamentavelmente não é muito novidade, assim, como se, inclusive, Berlim fosse uma cidade, né, que se pudesse falar em termos de beleza, mas aí fica o critério de cada um, é a cabeça de um colonialista europeu. Mas vocês viram ali, assim, vocês viram ou tiveram algum relato de alguma situação um pouco nessa linha, assim, de xenofobia, de racismo, de discriminação? Cara, eu acho que a gente só não vê, né? A gente sente. A gente chega num espaço como a Gruzone, por exemplo, a gente é olhado diferente, cara. A gente, não, é só de chegar próximo de espaços assim, a gente já é olhado de uma outra maneira, né? Daquela maneira criminalizada, daquela maneira, enfim, estereotipada, né? Os povos indígenas estão aí, vai querer fazer bagunça, vai querer fazer baderna, não sei o quê, né? Então por aí começa, né? O próprio o racismo ambiental estava acontecendo dentro de Belém, né? O tempo inteiro com a galera que veio de fora. Galera querendo passar pano. Eu vi galera, tipo assim, no Instagram passando pano dizendo que Belém não alagava. Sendo que eu moro em Belém e vejo 15 minutos de chuva, Belém alaga, entendeu? Carro enche de água porque alaga tudo, for andar nas ruas, né? Arriscado ser levado pela correnteza. Isso é real. Porque Belém ela foi construída ali em cima praticamente dos rios, né? Que passavam ali por dentro ali, né? Então, a gente vê de perto, viu de perto, muita coisa acontecendo, principalmente como racismo ambiental, né? Racismo com nós mesmo quanto povos indígenas, racismo com a comunidade do movimento social, né? Então, assim, não é só ver, a gente sente, só de a gente chegar nesses espaços, a gente já vê que o negócio ali não quer que a gente lá, né? Então, assim, essa questão do racismo, todas essas coisas que você citou agora, com certeza aconteceram muito em Belém, né? Principalmente por ser em Belém a COP, né? Muito antes desde quando foi anunciado isso já acontecia. Então, durante a COP não foi tão diferente assim também, né? A gente chegava ali na Green Zone ali, a gente era revistado de toda forma, né? Aí quando passava um branco, aí às vezes nem revistava, né? Então, tipo assim, por aí a gente tira. Eu mesmo que tava na fila da Green Zone, isso aconteceu comigo. Eu fui todo revistado, tiraram todos os meus equipamentos, câmera, tudo, tomaram algumas coisas minhas. E depois o outro cara que era branco simplesmente só pegou a bolsa, botou do lado, passou, não deu nada, foi embora. Então por aí a gente tira, né, como é que foi essa COP no Brasil, né, essa COP do povo, essa COP da floresta, né. Enfim, acaba sendo um reflexo da Só queria falar sociedade, né? rapidão. Será que eu Claro, pode posso falar, por responder favor. só um comentário aqui que eu tô ficando meio Pode, fica à vontade, Christian. Eu assim. vou ler alguns comentários também. Pode começar, pode? Não, se Não, você para quiser falar qual responder é o comentário, o eu coloco na César tela. Santos, tá falando sobre os caiapó, né? Aqui, quando os caiapós chegam em Brasília, é esse? Falando pra gente se juntar com os caiapó. Bicho, eu vou te falar assim para tu dar mais uma estudada, né, em como é que tá o movimento indígena. E em espaços que haja mobilização, como o ATL, que é o Movimento Terra Livre, que acontece em Brasília, não sei se frequenta. Levante pela Terra também, Luta pela Vida, a Marcha das Mulheres, que acontece em Brasília. Porque, assim, não existe essa parada de só um povo lutar mais que o outro, só um povo chamar mais atenção, impor mais medo, né? Se um povo só lutar, bicho, não dá em nada. Eu não lembro qual foi a última vez no movimento indígena que o povo caiapó somente fez uma ação que gerou, né, alguma mudança aí no cenário nacional, no cenário estadual, né? Então, assim, tira essa ideia da cabeça de que um povo luta por si só. Na nossa região somos 14 povos. E nos últimos anos, o movimento indígena do Baixo Tapajós, os 14 povos e 19 territórios juntos, foi o que somou realmente, foi o que demonstrou linha de frente em diversos atos, inclusive em Brasília, no ATL. Um exemplo agora recente foi em abril, 2 meses depois de janeiro, que em janeiro a gente já tinha passado 32 dias na SEDUC para revogar uma lei estadual. E aí, 2 meses depois, a gente estava em Brasília, né, atravessando lá as grades
que protegem os deputados, que protegem os grandes para avançar e fazer um ritual lá na frente, mostrar nossas bandeiras, e nós pegamos bomba lá, né, spray de pimenta, né, tiro de bala de borracha, a gente passando mal do nosso povo, o povo Chacriabá, outros povos também, né? Mas assim, é até um estereótipo, essa palavra caiapó, caiapó, ai, os índios puros são os caiapó, não sei o que, são os caiapó, isso não existe, galera, né? Muito, inclusive, pelo contrário, a gente tem ali o cacique Raoni, que é muito próximo com o Lula, né, que faz as cobranças devidas, mas assim, não existe individualismo de povo no movimento indígena, não. Quer complementar, Tegon? Eu estou acompanhando aqui, eu estou vendo agora aqui no chat. Eu estou falando de fora, tá? Mas acho que eu acho bastante, com todo respeito mesmo aqui ao camarada que está fazendo os comentários, eu acho bastante limitado esse tipo de avaliação, porque, né, essa ideia de que esse luta mais do que aquele, porque esse pega em armas e aquele tá. Assim, me desculpe, você está falando. Assim, eu, enquanto mulher, aqui, para entrar no mérito, né, de quando a gente fala com propriedade em lugar de fala, é muito ofensivo, para não dizer violento, quando alguém quer ditar a forma como aqueles que são expostos a uma violência histórica têm que fazer e têm que atuar. Então é ignorante mesmo, assim, é limitado e é ignorante, assim. Eu acho que é muito importante que a gente possa exercer um pouco de humildade mesmo para poder. Eu trouxe aqui o Taigon e o Christian, porque eles são indígenas e têm, para além de serem o que são, tem um histórico todo. E assim, nós estamos falando de um povo. Taigon, você trouxe aqui, são mais de 300 povos que tem no Brasil, né? É isso? 300 A gente tem mais de 390 povos e 290 línguas dentro do Brasil, né? E o nosso Então, povo e brasileiro aí. não conhece, acha que só fala o português, não. A gente tem mais de 90 línguas, né? Mais de, enfim, 300 e poucos povos. O Brasil ele é muito diverso, né? Se você for pegar outros países, não tem. Só o Brasil que é assim, que tem essa diversidade. Né? E quando ele chega e coloca, porque o povo caiapó, tenho muito respeito ao povo caiapó, é um povo que tem feito uma revolução muito grande, principalmente na área do audiovisual, né? O que tem uma grande referência como o próprio Kamikiá, né? Que é um grande comunicador indígena, por exemplo, e outros também comunicadores indígenas do povo caiapó que eu admiro muito, mas eu acho que é isso que o Cris falou, não existe essa individualidade, né? Quando a gente foi para a SEDU, que é a nossa etnorregião, questão de horas, outras etnorregiões já estavam conosco, como o Alto Tapajós, a Calha Norte, né, por exemplo. Então, assim, a gente não é individual, né? Tanto é que existem nossas organizações mãe, por exemplo, a PIB, que abraça o Brasil inteiro, todos os povos indígenas. A COIAB, que é a nossa coordenação da Amazônia brasileira, dos 9 estados, que abraça a Amazônia, que é o nosso bioma. Tem o nosso Conselho CITA, que abraça os 14 povos do Baixo Tapajós, né? E no território tem o nosso conselho também, né? Então, assim, existe uma hierarquia para vocês verem o tanto que a gente não é sozinho, porque a gente sabe que sozinho o movimento social nada vai para frente, na verdade, sozinho. Né? Todas as lutas que nós ganhamos nos últimos anos foi através de muita luta e no coletivo. Tu não viu um povo conquistar demarcação de terra sozinho, tu não viu um povo levando saúde e educação para o território sozinho. Não, quando tem PEC, alguma coisa querendo ser aprovada que tira nossos direitos, a primeira coisa que nós fazemos é se juntar, ir para Brasília, fechar BR. Então, acho que começa por aí a quebra desse estereótipo, né? De que só um povo aqui, né? Então, acho que é por aí. Muito bem. E também acho que não tem carteirada, né? Diploma, cargo, enfim, instituição que a pessoa ela trabalha. Isso não absolutamente não significa nada quando você não tem, acho que um mínimo de humildade, assim, e poder ouvir com um pouco mais de entendimento de quem está falando a sua vivência, né? Então, acho que a carteirada, né, da formação, eu sou de tal lugar, porque eu trabalho em tal lugar. Sempre acontece isso, tá? Eu faço parte do movimento de mulheres, Taigon e Christian. Então, eu compreendo perfeitamente esse tipo. Tem sempre alguém tentando dizer para a gente como é que a gente tem que atuar. Acontece sempre isso. Porque eu vim de onde? Porque eu tenho tal formação, porque eu sou de tal lugar. E aí vem desse lugar arrogante mesmo. Desculpa, né? Mas
é um pouco como me parece que está sendo colocado aqui. Mas, ó, vamos lá, vamos seguir. Se vocês quiserem falar, fiquem à vontade, tá? O espaço é todo de vocês. Eu vou só colocar alguns comentários que foram chegando aqui. O Zeno Luz, ele está dizendo o seguinte, falando até um pouco, Taigon, que até você comentou, o seu comentário super importante, que eu estava falando do caso Eloá, né? E aí ele diz, boa noite, Thalita e camaradas, o desespero dos jornalistas pelo furo muitas vezes atrapalha pra caramba, esse caso foi um horror. Horrível, horrível. E aí jornalista vira urubu mesmo, tá? Assim, é uma coisa, principalmente cobertura de caso policial. É terrível. Esse foi mais um caso. Bom, aqui também, o Fora dos Padrões está pedindo para eu perguntar para vocês, pedir uma avaliação de vocês sobre a estátua. A estátua da Copa, eu creio que ele esteja comentando sobre o presente do Estado chinês, da China, que fez aquela mistura, né, de dragão e onça, e aí que representa o símbolo de dois símbolos, né, de China e de Brasil, e que representa força, proteção, algo nesse sentido. Não sei se é sobre isso aqui, Fora dos Padrões, mas eu creio que é isso. Aí, se vocês quiserem, também fiquem à vontade para fazer uma avaliação, quiserem falar a respeito desse presente aí do governo chinês, tá? Também, quer falar, Christian? Fiquem à vontade. Tá bom, então vou seguir. Também aqui tem gente perguntando do canal Aldeia Urbana. Fica no YouTube, sim, tá? O podcast Aldeia Urbana. É só vocês procurarem. O Red York até colocou o link aqui, pessoal, para vocês, tá? Só clicarem. Sigam, tá? Sigam no Instagram, sigam no YouTube também, para vocês acompanharem, inclusive porque teve uma conversa com o Thiago Torres, né? Com o Chavoso, que teve aí com vocês. Até se vocês quiserem comentar a respeito um pouco da ida do Chavoso e falar um pouco, né, dessa participação deles no podcast. Chavoso da USP que causou muito aqui pelo norte, né? Os últimos acontecimentos aí, pelo fato dele estar apoiando o movimento indígena, a Meta derrubou as 3 contas dele, por exemplo. Então, assim, quando a gente faz a unificação do movimento, a gente vê que o sistema ele vai burlando, ele vai tomando de conta. Ele vai chegando lá e, ó, tira esse, porque esse aqui tá, né? Tem muito seguidor que vai dar visibilidade. Então, ali, quando, enfim, aconteceu isso, né? Mas vou contextualizar um pouquinho, depois o Christian pode também dar uma palhinha, falando um pouco do nosso canal de Urbano. O Christian, né, que é fundador e idealizador, assim, a gente junto estamos tocando o projeto. É um projeto que tem dado muito resultado, né? A gente tem trazido muita visibilidade. Mais uma vez, a COP ela só foi vista porque a comunicação popular realmente já mostrou a verdade. Se dependesse da Globo, por exemplo, né? Ia sair só aquilo que sempre sai lá, aquela farsa deles. Né? Então, desde já também agradecer a vida do Chavoso da USP, né? Que é uma referência de revolução, de ponto de vista, né? De tudo que ele tem feito, toda a trajetória dele, inspira a gente, inspira muitas pessoas. Né? E ele veio aqui com a gente no canal Derrubando, inclusive saiu hoje, 6 horas, né? Infelizmente a gente não conseguiu fazer ao vivo, na hora a gente teve problemas técnicos e a gente fez gravado e hoje saiu às 6 horas no nosso canal Derrubana, né? Então tá lá para vocês assistirem, fiquem à vontade, mais de 1 hora e meia, enfim, de troca, né? Com a Auricélia também participando depois ali no segundo momento, né? E o Chavoso da USP que esteve com a gente aqui no Norte, e somou bastante, assim, né, cara? Desde já quero mandar um abraço também para ele, agradecer bastante aí pela força que ele deu para nós e estamos te esperando já para aparecer de novo no norte, né? Agora aqui mais pro extremo oeste, vem conhecer aqui o território, conhecer Santarém. Christian, quiser comentar que tem mais uma pergunta que chegou aqui, que eu também gostaria muito de ouvi-los sobre isso. O professor Tiago Esteves, que está sempre conosco, ele diz o seguinte: como que o povo que vive em Belém, os moradores de Belém, encarou a COP30? Ele que é do Rio de Janeiro, né? E aí ele fala, os sentimentos dos moradores, né, da população, vão de indiferença à revolta pelos transtornos causados, por conta do Rio ter sediado aí grandes eventos internacionais também.
Então, vocês têm, assim, uma avaliação do povo mesmo, da população, enfim, daqueles que estavam ali acompanhando, mas que são moradores da cidade, né, e viram, enfim, ao longo dessas 2 últimas semanas. Então, o fluxo aqui em Belém mudou bastante, né? Nesse período da Copa, alguns dias antes também que antecederam o evento, mas o povo em si ficou distanciado, né? Muita gente nem sabia o que era a Copa, de fato, né? A galera pensava que era um show, alguma coisa assim, e tudo mais, mas isso é pensado, né? Tudo isso é feito exatamente para distanciar o povo. Em relação à estrutura, é, eu me senti meio assim, quer dizer que Belém tem condições de ter essa estrutura aqui para o povo, mas a gente só liberou os ônibus bons agora para a COP, né? A gente só liberou, né, materiais bons agora para a COP, né? Ficou tudo parece que arrumadinho, né? Mas e aí? Deu aquela chuva, alagou as praças e tudo mais, atrapalhou o fluxo lá de alguns setores, né? Então, assim, o povo de Belém foi prejudicado, inclusive. Teve uma praça aqui, inclusive, onde eu estou perto, que as famílias que dependem de vender lanche, de vender churrasco nessa praça, de vender churrasquinho, alguma coisa assim para comer, que é uma praça movimentada, elas ficaram sem ganhar nada por 2 semanas, porque o exército tá tomando de conta, né? Nessa parte aqui da frente da Green Zone, que não chega nem perto de onde está acontecendo, de onde aconteceu os debates. E o trânsito, assim, muito ruim para tu sair de um extremo de Belém para chegar aqui perto da Green Zone, sair da periferia, por exemplo. Teve vezes que tu levava 5 horas para chegar de carro, né? O Taigo uma vez teve que vir de lá para cá e demorou 5 horas para chegar aqui porque o trânsito ficou um caos, né? Então eu percebia também a diferença no olhar da população belenense, né? O que é isso que está acontecendo, né? Mas assim, nesse mesmo sentido, trazendo também o nosso acolhimento, né? O paraense é um povo que acolhe muito. O paraense é um povo quente, né? Que quer levar comida para a pessoa, quer dar uma açaí para ela experimentar, quer levar ela no ver o peso, quer levar ela para ver o rio, né? Para conhecer os sabores daqui do Pará, os sabores de Belém, né? Então, foi um sentimento de estão vindo aqui, um povo que recebeu muita crítica também, né, devido aos valores, porque só estão reclamando de valor, de preço de alimento, preço das coisas, porque é aqui em Belém, né, se tu for num show aí grande em São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, né, tu vai pagar o mesmo valor e tu não vai reclamar, mas só pelo fato de ser aqui pro norte, ser a Copa ser em Belém, aí vão criticar, né, inclusive grandes emissoras criticando isso, sendo que tem um monte de problema aí pra gente falar de verdade, pra gente debater de verdade. Queria falar ainda agora sobre, inclusive, aquela questão de tá fazendo vergonha para a Copa. Tem que fazer vergonha para a Copa mesmo, né? Acho que tem que. É um evento aí forjado, um evento que já está aí há 30 anos, tirando dinheiro, não sei da onde, né? Que a gente sabe da onde, mas assim, que não é mostrado realmente para a população, só para ser uma face, só para gringo ver qual é o terreno que ele vai comprar aqui no Pará. Né? A galera, os gringos aí andando pro Combu, andando para as ilhas aqui, com certeza atrás de terra para comprar, né? Aconteceu é, esses fluxos aqui nas ilhas que são próximas de Belém, Salinas, Algodoal e por aí vai. Então, foi desse jeito. E falando do acolhimento do povo paraense, né? A gente acolheu também, creio que muito bem, o Chavoso, né? Só para complementar o que o Tago falou sobre o podcast. O podcast Aldeia Urbana ele é um podcast novo, que tem apenas 3 episódios, né? Um episódio com o Mike Kumaruara, lá em Santarém, com a Lona Kumaruara e com o Jean de Arapiuns. O segundo episódio foi com a Auricélia Arapiuns, aquela mesma que a gente falou aqui, né? Naquela liderança do Baixo da Tapajós, que confrontou o Helder Barbalho. E o terceiro episódio já foi com o Chavoso da USP, né? A gente conseguiu mobilizar aqui uns apoios para trazer o Chavoso para cá, e daqui ele seguiu para outra atividade em Manaus, aqui mesmo no norte do país, né? Então foi muito massa o bate-papo com ele, né? A gente se dedicou muito para fazer isso. Infelizmente, nós não somos um podcast totalmente estruturado, né? A gente tem problemas ainda financeiros e tudo mais, é aquela coisa de quem está começando, mas o importante foi o conteúdo que a gente agregou, né? A gente trocou um papo muito bom sobre
a esse esfriamento da esquerda brasileira, do distanciamento do movimento negro com o movimento indígena. Então foi bastante interessante, a gente conseguiu fazer essa ponte, né? Auricéia Arapiuns e Chavoso da USP no mesmo podcast para conversar um pouco. Então acompanhem lá, ainda agora às 18 horas da noite. Muito bom, maravilhoso, gente. Acompanhe os primeiros episódios eu assisti, esse do Chavoso eu não tive tempo ainda, mas os primeiros eu assisti, são conversas assim importantíssimas, um entendimento que sai um pouco, inclusive, de uma avaliação de um Brasil que é fora do eixo sudestino, né? Do Brasil, dessa região especificamente de lideranças. Então é muito bom mesmo, viu, gente? Recomendo fortemente. É um projeto que é novo, que está começando agora, né? Do Taigon e do Christian. Então, sigam, acompanhem e recomendem, né, o Aldeia Urbana para outras pessoas também. Bom, para a gente fechar aqui a nossa conversa, não tomar mais o tempo de vocês também, eu queria. Vocês até já falaram sobre isso de alguma forma, mas eu vou pegar essa fala da Auricélia e. 18 de novembro, aqui na. Parar aqui um pouquinho, porque a partir da COP tem desdobramentos, né? Primeiro, acho que a visibilidade que foi se colocando sobre as questões que envolvem as decisões por parte dos governos, né, estadual e do governo federal, por exemplo, esse decreto de privatização dos rios. E aí o que se teve foram algumas ações até do ponto de vista internacional também. Então, eu vou pôr esse vídeo da Auricélia para vocês acompanharem, gente, e aí queria pedir para vocês falarem um pouco dessa questão, né, de que não vai parar por aí, até que esse decreto da privatização dos rios, até sobre a questão da Ferrogrão também, que é um outro ponto muito importante, que precisa ser pontuado e falado, que a construção da Ferrogrão vai levar a mais desigualdade, mais violência, mais desmatamento, enfim, tudo aquilo de ruim que desde o século XVI a gente sabe que a colonização e seu desenvolvimento capitalista acontece. É mais um capítulo, então existe já um movimento de resistência. Então, eu queria pedir para vocês ou falarem um pouco sobre esses desdobramentos, né, que vão para além da COP, mas eu vou só colocar o vídeo dela primeiro para poder aí passar a palavra para vocês. Vamos lá. Luizone, na COP 30, eu e cacique Gilson Tupinambá viemos reunir e fomos recebidos pela relatora da ONU de Clima e Direitos Humanos, viemos formalizar a denúncia com o governo brasileiro por violação do direito à consulta, que é um tratado internacional, mas, para além disso, conversamos com elas sobre as criminalizações, sobre os ataques e violência contra defensores e defensoras de direitos humanos. Pedimos também para que a ONU interceda ao Brasil para que não haja criminalização dos atos que aconteceram aqui durante a COP30. Então, foi uma conversa muito agradável que fomos muito bem recebida pela relatora, que inclusive já nos adiantou que em dezembro virá para cá no Brasil a relatora de liberdade de expressão, para nos ouvir e ouvir outras pessoas que são criminalizadas, que estão sendo censuradas por conta de usar suas vozes para denunciar as injustiças. Então, quer dizer, foi até apresentado essa denúncia para a ONU, né? A respeito da questão dos rios, assim. Então, há desdobramentos e há uma articulação que vai seguir, né, Taigon e Christian? Eu acho que voltando para esse assunto, que foi o assunto que eu comentei agora há pouco, em relação à privatização, né? Foi como eu falei, a consulta ela é prévia, cara. A consulta tem que ser antes. Como é que vão aprovar um decreto? Como é que vão aprovar uma PEC, uma PL? Se não existe a consulta prévia e livre informada, né? Que é um tratado internacional que o próprio Lula assinou e não está cumprindo, né? Então, assim, eu, enquanto parente indígena, ressalto e tenho certeza que o meu povo não vai deixar passar retrocesso dessa maneira, né? Como a Ferrogrão, como foi citado aqui, né? Como o próprio madeireiro, que tem muito na nossa região também, tirando extraindo madeira, né? Que muito em breve, muito provavelmente vai acontecer algum ato, a gente já está cansado de ver balsa passando no Rio Arapiuns, né? E também no Rio Tapajós, o escoamento de soja por balsa muito grande, né? De milho, de muitas coisas. É por isso que eles querem abrir a Ferrogrão, para que isso facilite, né? Então, assim, muitas coisas estão acontecendo,
E muitos que deveriam visibilizar isso não visibilizam. Imagina que foi uma denúncia dos povos indígenas para a ONU, diretamente para a ONU, e ninguém falou nada. Eu não vi ninguém falar nada. Foi uma denúncia dos povos indígenas denunciando o presidente para a ONU, pessoal. E ninguém falou nada. Eu não vi mídia ninja, eu não vi casa ninja, eu não vi mídia indígena que tem alcance falando nada sobre essa denúncia. Não vi ninguém dando visibilidade para essa denúncia, né? Então, assim, até que ponto nós estamos comprometidos na luta, né? Até que ponto realmente nós estamos comprometidos a dar visibilidade para a luta. Não só para a luta dos povos indígenas, mas para todas as lutas. Então, assim, o resto dos povos indígenas, retrocesso acabou, não vai passar. Né? Por mais que a gente tenha que tombar na luta, por mais que nós tenha que passar meses ocupando, meses lutando, dias e noites, né? A gente sempre ressalta isso, porque a luta ela está acima de qualquer cargo. A luta ela está acima de qualquer valor, porque quem está lá na ponta no território sabe o que está sentindo na ponta lá. Né? Esse ano, graças a Deus, não tivemos uma estiagem tão grande, né, como a do ano passado. Ano passado, eu até falei aqui, na última vez que eu vi, ano passado, Santarém tinha o segundo ar mais poluído do mundo, por conta da fumaça, de muita queimada dentro da Resex e outras reservas que tem aqui ao redor. Santarém era só neblina, dia e noite, por conta de muita fumaça. Né? E isso só foi visibilizado porque nós, comunicadores indígenas e populares, visibilizamos. Né? Então, quando a gente chegou lá na COP, né, eu senti a falta desses amigos que também estavam aqui na luta com nós, quando nós estávamos visibilizando essa luta aqui, né, esses outros anos que passaram. E aí quer dizer que lá, quando chega na COP, só porque está recebendo um recurso ou algo parecido de alguma organização, não vai se posicionar contra o governo, não vai falar, não vai comentar sobre. Né? E eu sempre bato nessa tecla, né? Até que ponto realmente essas pessoas que são influenciadores, que estão pela Amazônia, que são a cara da Amazônia, que pregam isso e aquilo na internet, estão dispostos a realmente apoiar a luta dos povos indígenas, né? Desse jeito, a luta vai continuar, né? A luta dos povos indígenas sempre continua, inclusive agora tem que continuar, senão o decreto vai ser aprovado, né? Então, Alto, Médio e Baixo Tapajós vão estar lutando, tentando fazer mobilização lá no nosso território, tentando fazer mobilização regional e nacional para derrubar esse decreto. A gente pede ajuda, né, na divulgação dessa causa, dessa pauta, que, como o Taigo falou, a grande mídia não vai dar visibilidade para isso. Então, quem puxa tudo isso somos nós de novo, né, comunicadores populares. Inclusive, o Chavoso foi falar sobre isso, né? A gente não pode afirmar exatamente que foi isso, mas logo após do Chavoso publicar um vídeo com a liderança Aurissa Arapiuns e com a Margarete Maitapu, coordenadora do CITA, teve sua conta derrubada, né? Então, banida. A gente estava junto na hora e chegou a mensagem que a conta dele tinha sido banida por 180 dias. E aí, logo depois, foi banida também a conta reserva. Então, quem debate sobre assuntos que atacam diretamente, né, é silenciado. Então, para avisar que a luta vai continuar, sobre esse decreto não vai passar, se depender dos povos indígenas que realmente lutam pelo seu território, esse decreto não passa e a luta continua. Se a gente tiver que ir para Brasília, acampar lá, se a gente tiver que fazer incidências maiores, já fizemos uma denúncia à ONU, né, que não foi divulgada, mas a denúncia foi feita. Então é fazer o que a gente sabe fazer de forma maior, né, tentar pressionar o governo aí para deixar o nosso Rio Tapajós em paz, né, tirar a ideia da Ferrogrão, que vai desmatar muito espaço, né? Eu estava vendo aqui, Ferrogrão sairia de Sinop, né? Sinop para chegar até Miritituba. Eu já fui nas duas cidades, eu sei o quão longe é. Então, são projetos assim que não podem passar e que não vão passar, né? Ademais, eu tenho que resumir isso, porque eu tenho que me sair também já, tá? Só para finalizar minha fala, minha participação por aqui, que eu tenho que encerrar por aqui, tá certo? Isso aí. Tá bom, não, a gente já tá fechando também o programa, acaba 9h30. Então eu quero, olha só, quero agradecê-los mais uma vez de virem aqui. Já, inclusive, eu fiquei com perguntas aqui, mas assim, para além de COP, né, que eu quero muito ouvi-los também, que ficou da primeira vez que a gente conversou, queria falar sobre a questão do mercado das medicinas da floresta.
né? Em especial falando de ayahuasca e outras medicinas. Quero muito conversar com vocês sobre isso. Então, já deixo em aberto aqui a pauta e já deixo o convite para vocês voltarem numa próxima para falar desse e de outros assuntos também. E é isso, Christian, Taigon, muito obrigada mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês no Aldeia Urbana, no podcast, dizer que o Cultura Brasileira, o Farol Brasil é um espaço de vocês, então voltem mais vezes e mais uma vez, muito obrigada e boa noite. É isso, tamo junto, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Só para me dizer algo aqui em relação à medicina, cara. Galera, a gente fala em medicina tradicional, medicina sagrada, do povo que faz no território, mas é muito importante a gente ressaltar que medicina não é só rapé, medicina não é só ayahuasca, medicina não é só sananga, te leva para miração. Medicina também é a cura de câncer, é a cura de muitas outras doenças que tem no território, né? Que ainda não foi validada por causa que o branco ainda não colocou no papel. Então, espero que no próximo a gente debata e discuta isso. Vamos falar. Eu tomo ayahuasca desde 2011. Eu tomo ayahuasca há 14 anos. Então, é um assunto que particularmente me interessa bastante. Já consagrei ayahuasca, sananga, rapé, enfim, então, cambô. Então, e eu vejo esse movimento, assim, eu estou em São Paulo, sou de São Paulo, estou no Rio, então eu vejo esse movimento, tenho... Nossa, muitas críticas. E aí é isso. Não vamos aqui alongar para a gente poder deixar em aberto para uma próxima aí, a gente poder conversar sobre isso, que eu acho que é um assunto bastante importante, relevante. E quero muito poder ouvi-los, tá bom? Tchau, gente. Boa noite, então, e até uma próxima. Valeu.